E aí, galera do sexto ano, bom dia. Sou o professor Kleber Guedes. Vamos começar mais uma aula. Sou o professor de Língua Portuguesa e Produção Textual aqui do Centro Educacional Construir. E aí, galera, nessa aula de hoje a gente vai estudar o gênero textual carta de solicitação e também vamos ver um pouco sobre a carta de reclamação. Então, a gente vem estudando aí os gêneros de cartas, certo? Gêneros sobre cartas. Então vamos ver as características do gênero, a estrutura, como que funciona, vamos ver exemplos. Então vamos lá. Primeiro, é importante lembrar que uma carta de solicitação, que uma carta de argumento, é uma carta argumentativa. E o que é uma carta argumentativa? Então vamos lá. A carta argumentativa é um gênero textual muito importante na sociedade contemporânea, ou seja, na sociedade atual. Isso porque é por meio dela que os cidadãos eles podem opinar sobre diversos assuntos, né? Enviando assim os seus apontamentos para os destinatários diversos, ou seja, enviando assim a sua opinião, seu ponto de vista sobre diversos assuntos, podendo solicitar algo, reclamar algo, ok? Então, continuando. Enviando seus apontamentos para destinatários diversos, tais como instituições privadas, representantes públicos ou jornais. Então, a função básica da carta argumentativa é apresentar e também defender um ponto de vista do remetente, tá bom? Lembrando que remetente é quem escreve e destinatário é quem recebe. Uma carta argumentativa é você argumentando, dando o seu ponto de vista, convencendo o outro do que você está falando está certo, reclamando de algo, solicitando algo, tá bom? Chamando a atenção para algo que está acontecendo na sociedade, tá bom? E não é ali apenas a sua opinião, né? Como também se a sua opinião representasse um grupo de pessoas. A gente vai ver mais adiante. Bom, primeiro a gente vai ver aqui a carta de reclamação. Vamos ver aqui a estrutura dela, mas não é o foco da aula de hoje, né? Também não vai ser o exercício, uma carta de reclamação. Nosso foco é a carta de solicitação. Mas vamos ver como que funciona aqui uma carta de reclamação. Primeiro nós temos a caracterização, onde você vai expor quem é você. No caso, você está representando um grupo, né, de pessoas, tipo nós, moradores, né? Aí você já está se identificando, né? No caso, você que eu digo, né, o coletivo, tá bom? Então é a caracterização, né? A exposição do problema que motivou a reclamação. Ó, no segundo parágrafo vem a motivação. No caso aqui, a culpabilidade do destinatário. Por exemplo, se a sua carta é destinada ao prefeito, né? Ele é o responsável, né, junto com a sua gestão, de poder fazer as melhorias para a cidade, né, para a sociedade. Então você vai dizer qual é o problema, né? Você vai expor as causas desse problema, né? O que está incomodando a população, tá bom? No terceiro parágrafo vem essa problematização, que é o desenvolvimento das consequências do problema, os argumentos e comprovações capazes de justificar o desrespeito, né, com a população, né, a injustiça que vem acontecendo, ou até mesmo a falta de zelo por parte da gestão, do prefeito, né, para com aquele bairro, para com os moradores daquela rua, para com os moradores da cidade, tá bom? A ausência de atenção por parte do prefeito, certo? Que prometeu resolver algo e não fez, né, ou até mesmo a discriminação, certo? E no quarto parágrafo vem as intenções, que nada mais é do que a reafirmação da sua intenção, né, uma síntese do problema, um resumozinho daquele problema que vem acontecendo. Ó, a carta de reclamação, ela só reclama, tá bom? Ela não dá soluções aqui, certo? No final da carta, ela só reclama, ela só aponta, diz o que está acontecendo, certo? Que isso está prejudicando os moradores, tá bom? Em que isso está atrapalhando. É uma carta de reclamação, galera. O nome já é bem explicativo, né? A carta de reclamação.
Agora sim, a gente chega na carta de solicitação, tá bom? Que é a carta que a gente vai produzir na nossa aula, certo? Assistam o vídeo até o final, porque lá vai estar dizendo o que é para fazer, certo? Essa é a carta que a gente está estudando hoje, né? O foco principal da nossa aula, a carta de solicitação. Então vamos lá. A estrutura dela é praticamente a mesma, ó. Um primeiro parágrafo, né, onde vai haver a caracterização, né? Você vai se identificar, de preferência de um modo coletivo, né? Nós, moradores do bairro tal, da rua tal, né? Você vai dizer quem é você, né? Aí na exposição do problema que motivou a solicitação, né? Já vai deixar claro ali qual é o problema, tá bom? É o que motivou vocês a escreverem essa carta, né? O segundo parágrafo aí, ó, a motivação, tá bom? Você vai mostrar a ausência, né, ou a precariação do destinatário, ou seja, o destinatário, aquele que está recebendo a carta, se for o prefeito, por exemplo, você vai mostrar a ausência dele, né, que ele não está trabalhando, né, que ele prometeu e não cumpriu, certo? Que aquilo era para ele estar resolvendo, mas ele não resolveu, certo? Ou até mesmo a precariedade, né, o descaso por parte dos governantes para com aquele problema que está acontecendo, tá bom? Você vai aí expor as causas do problema, certo? O que está afetando vocês, certo? É uma rua que não está iluminada e está insegura, está tendo muitos assaltos ali, certo? Ou é buracos, né, que estão causando acidentes na rua, um esgoto a céu aberto, certo? Problema ali de saneamento básico, o que é que está acontecendo? Certo? Um vazamento de água, o que é? Terceiro parágrafo, problematização, desenvolvimento das consequências do problema, né? Ou seja, como que esse problema afeta as pessoas, tá bom? A exposição de argumentos que comprovem a necessidade de uma solução para o problema e vantagens, né, que isso traria. Ou seja, você não vai apenas criticar, como na carta de reclamação. Aqui na carta de solicitação, você, além de mostrar o problema, você dá soluções, coisas que poderiam ser feitas, certo? Que iriam melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? O que que pode, o que que o governo, né? O que os governantes podem fazer, né? Se for o prefeito, o que que o prefeito ele pode fazer para ajudar, tá bom? No quarto parágrafo são as intenções, ou seja, a reafirmação da sua intenção, né? Um resumozinho do problema. Sugestões, né? Como eu já disse, medidas interventivas que podem ser feitas, tá bom? Que o destinatário, né? Que é quem recebe a carta, o que que ele pode promover, tá bom? Para a solução daquele problema, que benefícios isso traria para as pessoas, para os moradores, beleza? Bom, aí vocês podem pensar, né? Ah, então é a mesma coisa, né? A carta de solicitação de reclamação. Mas não, galera, não é a mesma coisa. Existe uma diferença, tá bom, entre a carta de reclamação e entre a carta de solicitação. Certo? A carta de solicitação, que é a que a gente vai fazer, né, que é o foco da nossa aula, certo? A carta de solicitação, no caso aqui, ó, a solução do problema pode estar presente, né, ao longo do texto, além de ser obrigatória no último parágrafo. Ou seja, na carta de solicitação, você expõe o problema e diz o que poderia ser feito, tá bom? Para ajudar. Já na carta de reclamação, não devem inserir possíveis soluções para o problema no último parágrafo, que você apenas está reclamando, né? Está dizendo que está incomodando, certo? Então, essa é uma diferença básica, tá bom? Que existe entre a carta de solicitação e a carta de reclamação. Então, agora a gente já sabe que não se trata da mesma coisa, beleza? Bom, para não ficar só na teoria, vamos ver aqui a estrutura de como que pode ser a carta. Nós temos aqui, ó, o local de onde está sendo escrito, né? E também, né, o local de onde está solicitando algo, né? A cidade, né? No caso aqui, ó, Fortaleza, aí vírgula. 2 de setembro de 2019, ó, o dia é em algarismo, né? Aí de setembro, né, que é o mês, escreve por extenso, aí de coloca o ano, né, em algarismo de novo. No caso aqui 2019, se você for escrever a sua, você coloca 2021. Isso foi o espaço temporal, ou seja, o espaço é o local, que é Fortaleza, e o tempo, né, é a data, tá bom? Aí você coloca um vocativo. O que é um vocativo? É um termo que você usa
para se dirigir àquela pessoa, um pronome de tratamento. Por exemplo, você pode usar. Como você vai escrever a sua carta na atividade para uma autoridade, para o prefeito da cidade, então você tem que se dirigir a ele com respeito. Então você vai usar o termo excelentíssimo, né? Excelentíssimo senhor prefeito Roberto Cláudio. O Roberto Cláudio aqui é o prefeito, né, da gestão anterior, né? O prefeito agora é o doutor Sarto, tá bom? Mas no caso também, na sua carta de solicitação, como a gente não vai enviar ela de verdade, você vai fazer só no seu caderno e vai enviar pelo Google Sala de Aula para que eu possa corrigir, no caso aqui, você pode criar um nome, né? Pode inventar, tá bom? Mas se você quiser colocar o nome do prefeito de verdade também, pode ser, beleza? Mas coloque o vocativo, viu? Excelentíssimo senhor prefeito, coloca o nome dele, né? Doutor Sarto, tá bom? É porque na época que esse TD aqui foi elaborado, né? Esse slide foi elaborado, o prefeito ainda era o Roberto Cláudio, tá bom? Então vamos lá. No primeiro parágrafo, segundo, terceiro e quarto é o corpo do texto. Não pule linhas, tá bom? Ó, você colocou o local e a data, certo? Aí embaixo colocou o vocativo, aí na linha de baixo, né? Sempre deixando espaço do parágrafo, viu? Aí você já começa a escrever a sua carta. E de um parágrafo, do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto parágrafo, não pule linhas, galera. Beleza? Não pode, tem muita gente fazendo isso. Aí no final você coloca, né? Cordialmente e coloca em uma despedida, certo? Algumas dicas aqui importantes na nossa aula. Primeiro, né, é o uso da primeira pessoa, certo? Então, ó, pronome de tratamento adequado ao destinatário, certo? Se a proposta não indicar o local e data, use o local e data do dia da sua prova. No caso aqui, você vai colocar do dia que você for escrever a sua atividade, tá bom? Só é necessário assinar se a proposta indicar um pseudônimo. No caso aqui, galera, é porque essa carta, tipo, não é a opinião só de uma pessoa, né? É tipo como se a carta representasse os moradores, né? Representasse um grupo de pessoas, tá bom? Use na carta um tom afirmativo e imperativo, né? Tipo, nós exigimos, nós precisamos, certo? Que você faça, né? Que você tome uma atitude, entendeu? Evitar o uso de termos como eu acho, eu penso, eu acredito. Não é bom você fazer isso na carta, tá bom? Apesar de que a carta é na primeira pessoa, mas não use essas expressões. Por quê? Porque isso aí transmite uma imprecisão. Quando você diz eu acho, então você não tem certeza. E na carta que você vai escrever, você tem que passar segurança daquilo que você está falando. Não pule linhas, né? Já disse, não pule linhas. Tem muita gente pulando linha de um parágrafo para outro quando está escrevendo redação. Já disse para vocês, só pode pular linha se for um gênero como uma música ou uma poesia. Caso contrário, galera, não pule linha em redação, tá bom? Terminou ali o parágrafo, né? Fez ponto. Vai lá para a linha de baixo, certo? Deixa o espaçozinho do parágrafo e continua. Beleza? Então não pule linhas, certo? E também a presença do interlocutor é constante no texto, né? Você está se referindo a ele, ao prefeito, a hora você cita o nome dele, ora você cita Vossa Excelência, está se referindo a ele, certo? Use verbos se referindo a ele, tá bom? Como se você estivesse dizendo para ele. Então o texto ele tem que ter coesão e coerência. O que é coesão? São palavras como ademais, outro sim, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto. Ou seja, são conectivos que vão ajudar a ligar as ideias dos parágrafos, tá bom? E coerência é o seu texto fazer sentido, tá bom? É a pessoa ali que pegar para ler e entender a mensagem que foi transmitida. É o seu texto não estar confuso, ele está claro, coerente, coeso, certo? Ele está bem explicado, tá bom? Vamos aqui ver um exemplo, para não ficar só na teoria. Ó. O exemplo aqui, ó. Fortaleza, 1º de setembro de 2019. Aí, né? Aí foi o local e a data, né? Agora vem o vocativo, né? Ó. Ilustríssimo diretor do Departamento de Trânsito de Fortaleza, James. Nós, moradores da rua Jair dos Santos, há anos estamos sofrendo sérios problemas em relação ao trânsito local. Como é de seu conhecimento, a Avenida Olímpio de Souza é uma das mais movimentadas da nossa cidade. Ela concentra um grande número de veículos, incluindo, além de automóveis, ônibus e caminhões, já que conduz o fluxo tanto ao centro da cidade
quanto às rodovias que levam às cidades vizinhas. Tá vendo? Ele está dizendo aqui o problema que está acontecendo, né? Diante disso, mesmo havendo duas pistas em cada sentido na Avenida Olímpia, é comum alguns veículos, na altura do número 1500, tomarem nossa rua como atalho. Sendo assim, os motoristas, quando estão na altura do número 1500, conseguem avistar o semáforo e, se ele está fechado, não hesitam em tomar a Jair dos Santos, né, que é outra rua, né, como atalho e sair já no número 1900 da Avenida Olímpia. Então, ó, a pessoa aqui ela foi bem clara e objetiva, né, para citar o problema que está acontecendo. Isso também é importante na carta de solicitação, você explicar com detalhes, certo, problema que está incomodando, que está acontecendo, tá bom? Que está atrapalhando a vida da comunidade, das pessoas, da rua. Consequentemente, o resultado não poderia ser diferente. Poluição do ar, barulho insuportável, e motores e buzinas, riscos constantes para as nossas crianças, insegurança em virtude da constante circulação de pessoas estranhas ao local, má qualidade de vida. Ademais, na campanha política do atual prefeito, ó, pessoal, o termo ademais é uma coesão, certo? É um conectivo que ele usou aqui para ligar as ideias, viu? Ó, ademais, na campanha política do atual prefeito, que Vossa Senhoria naturalmente apoiou, uma das propostas defendidas era a preservação da qualidade de vida da cidade. Eis uma oportunidade de concretizar essa proposta, tomando-se uma destas medidas práticas que ora sugerimos: inverter a mão da rua Jair dos Santos, que atualmente vai do número 01 para o número 225, ou colocar 3 quebra-molas ou lombadas ao longo da rua supracitada. Portanto, acreditamos que a adoção de uma dessas soluções, que custariam pouco e poderiam ser efetivadas em no máximo 2 dias, resolverá o problema de uma vez e também conseguirá devolver-nos a tranquilidade que tínhamos no passado e a que temos direito ainda hoje. Estão vendo, galera? Ele aqui também deu uma solução do que poderia ser feito, viu? É uma característica da carta de solicitação que vocês não podem esquecer. Para Vossa Senhoria e para o departamento que dirige, será a oportunidade de se integrar às reais necessidades da população, cada vez mais conscientes de seus deveres e direitos. Aí você coloca, né, cordialmente, você pode colocar, né, moradores do bairro tal, moradores da rua tal, poderia ser, tá bom? Ou coloca o seu nome, né, e coloca, né, representando, né, as pessoas da rua, do bairro, também poderia ser, tá bom? Bom, então agora a gente chega aqui na nossa atividade de redação. Vocês vão fazer no caderno. Aqui em negrito eu destaquei, ó, você deverá escrever uma carta de solicitação, que foi exatamente o gênero que nós acabamos de estudar, tá bom? Essa carta, ela deve ser destinada para o prefeito da sua cidade, pedindo alguma mudança, ou seja, você vai fazer uma pesquisa, certo? Você vai ver algo na sua cidade que não está legal, certo? Que não está bem, certo? Você pesquisa sobre saúde ou sobre segurança, sobre educação, você vê algum ponto que não esteja legal, que precisaria melhorar, tá bom? Então, a sua carta de solicitação pode ser você solicitando uma melhoria em algo, certo? Então você vai pensar bem no que você vai solicitar, tá bom? A carta tem que ser usada em uma linguagem padrão, formal, né? Até porque é como se você fosse enviar, né, para o prefeito da cidade, né, que é uma autoridade, tá bom? Porém, galera, é claro que a gente não vai precisar usar envelope, enviar de verdade, vocês vão fazer no caderno de vocês, tá bom? Que eu possa ler. Tome cuidado com a linguagem que deve ser formal. Você deve escrever no mínimo 20 linhas e no máximo 30 linhas, beleza? Então essa fica sendo a atividade de redação. Bom, galera, então assim a gente vai chegando ao final da nossa aula. Você pode
voltar de novo, certo? Para assistir, caso haja necessidade, caso alguma parte você não tenha entendido tão bem. Então é isso aí, agora vamos lá, mãos à obra. Tchau, tchau e até a próxima aula. Valeu, galera!